a gente está na parte de motor. Tem as três grandes novidades aqui da parte da Scania na feira. Primeiro é o motor 7 litros. É aquele motor que também está sendo lançado no Brasil, com potência de 250, 220 e 280. É uma novidade brasileira e está sendo apresentada aqui. A segunda, outra grande novidade, é o motor de 13 litros movido a gás. É um motor de 410 cavalos, que também estará disponível no Brasil agora em 2019. E a terceira novidade é o novo V8 que está aqui à minha esquerda. Esse V8 ele está rendendo 3.500 Nm de torque, é um absurdo, com 730 cavalos. Ele foi todinho redesenhado, a parte de injeção foi refeita. Isso me dá, ou me garantiu, eu posso conseguir tirar desse motor, além dessa potência toda, dessa cavalagem toda, desse torque todo, quando eu comparo com o motor anterior, está me dando um resultado de economia de combustível na ordem de 10%. Então é um número bem significativo e é bem interessante. E o melhor de tudo, eu não sei ele falar quanto agora, mas ele ficou mais leve também. Quando você coloca na balança, conseguimos fazer um motor mais leve, mais econômico e mais parrudo. Não existe motor 730 Euro 5. Todos eles já foram desenvolvidos como Euro 6. Brasil Euro 5, eu não consigo aproveitar nenhum motor europeu no Brasil. Legal. Então, por isso eu parei no 620. Agora, os 7 litros ele vai. Os 7 litros vai. Que é 220, 250, 280. Isso, repetindo as potências. 220, 250 e 280. Agora, por exemplo, hoje a P280, que o pessoal conhece, que anda no 6x2, ela vai andar com 7 litros ou com 9 litros? A gente está com uma preocupação agora no Brasil muito grande com a utilização de um caminhão. Dependendo de onde ele for utilizado, eu posso aplicar tanto o motor de 7 como o motor de 9. Para regiões fechadas, trânsito fechado, puramente urbano, o motor de 220 ou 250 ou 280 com 7 litros, ele tem uma economia de combustível muito melhor quando comparado com o D9. Porém, quando eu pego trechos maiores, passando de cidades, rodando 200, 300 km por dia, o D9 me apresenta um consumo de combustível muito melhor em relação ao D7, além de uma dirigibilidade melhor. Bom, aqui atrás a gente tem duas novidades. A primeira novidade é a cabina Low Entry. Essa cabina, nesse primeiro momento, não estará disponível no Brasil. E explico como é que ela funciona e para que ela serve. É uma cabina destinada a trabalhar em grandes centros. A frente dela é muito baixa, deve ter alguns centímetros em relação ao solo. E por que isso? Para facilitar a entrada e saída de um ajudante ou até mesmo do operador. Certo. A segunda novidade esse motor é um motor a gás. Um motor a gás e a gás comprimido. A Scania disponibiliza motores a gás com duas possibilidades de armazenamento: liquefeito ou em gás, ou gaseificado. Esse que está atrás de mim aqui, ele está com 2 packs de cilindros de gás, 1.000 litros de gás. Quando pressurizado, isso diminui. E o mais legal é que isso aqui estará disponível para o mercado brasileiro a partir do ano que vem. Você estava comentando, Celso, que tem tanto gás no estado gasoso como gás no estado líquido, né? E que aqui na Europa você tem essa outra modalidade. Conta um pouco da diferença de um para o outro e por que o gás no estado líquido não está indo para o Brasil. O armazenamento, a diferença entre um e outro. Quando eu liquefaço o gás, eu ocupo um volume muito menor, quase 3 vezes menor do que ele no estado gasoso. Isso, para fazer o armazenamento em um caminhão de longa distância, para que eu tenha uma autonomia maior, é mais interessante tê-lo ele no estado líquido ou liquefeito. Para mantê-lo ele no estado líquido, eu tenho que abaixar a temperatura de menos 163 graus. Ou seja, os tanques deixam de ser cilindros e passa a ser quase como uma garrafa térmica, vamos chamar assim, que é para manter essa temperatura baixa dentro dos tanques. Ele tem que ser entregue já no estado líquido e o caminhão é responsável só por manter essa temperatura baixa. Conforme você vai utilizando o caminhão, tudo que for aumentando a temperatura e mudando do estado líquido para gasoso, é enviado para o motor para fazer a queima. Para quem está utilizando o motorista em cima, tem como é que eu posso falar, um medo muito grande de gás em função da experiência que aconteceu na década de 80, onde nós tínhamos uma má qualidade do gás e tínhamos também motores ainda analógicos. O gás melhorou muito, hoje a qualidade do gás é muito boa, livre de alguns componentes que faziam mal para o motor. Era butano, propano e outros componentes. E o motor, hoje eletrônico, ele resolveu muitos dos problemas do ponto de motor e do problema de torque.
Se você colocar um motor hoje, um motor da nova geração, e comparar com o motor a diesel, eu te garanto que a entrega de torque é a mesma. Tem o mesmo torque de um diesel eu tenho em relação a um a gás. E na prática, o que vale mais a pena? Na prática, utilizando, para o motorista sentir força é a mesma como se eu estivesse no diesel, é a mesma sensação de condução. Consumo de combustível, 1 metro cúbico está equivalendo a 1 litro de diesel. Para o proprietário, o metro cúbico do gás hoje é muito mais barato do que o diesel. Ou seja, economicamente é muito mais viável um modelo a gás do que um motor a diesel. E o melhor de tudo, ele emite menos poluentes. E a autonomia do caminhão? Como é que fica no gás? No gás ela fica muito menor do que o diesel, eu te explico por quê. Em função dos tamanhos dos tanques. Hoje temos mais ou menos alguma coisa perto de 700 quilômetros, fazendo os packs completos de tanque. Eu sei que ainda tem necessidade de aumentar. Eu poderia colocar mais packs de tanque, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o liquefeito. Para o gás liquefeito, como você sabe, o gás liquefeito ele ocupa um volume 3 vezes menor em relação ao gás gasificado, ou gás mesmo, né? O que acontece? Eu ponho no mesmo espaço uma quantidade muito maior de combustível armazenado. Isso me garante uma autonomia muito mais longa. Agora o liquefeito ele tem algum impeditivo legal no Brasil? Ele não está contemplado na ANP, então ele não é reconhecido como um combustível. Infelizmente temos que trabalhar com o comprimido nesse primeiro momento. Assim que tiver possibilidade do liquefeito, a tecnologia já existe e existe a possibilidade de tê-lo. Uma outra novidade aqui na feira, considerado um dos grandes lançamentos, é esse caminhão que está aqui atrás. É um caminhão híbrido. O que ele diferencia ele em relação aos outros é a possibilidade de carregá-lo. A gente está chamando isso de plug-in. O que é isso? Ele pode fazer um carregamento só de 20 minutos, já torna ele operacional para trabalhar de forma 100% elétrica, ou overnight. Durante toda a noite, o outro dia ele está pronto para trabalhar de forma elétrica. Mas como é que funciona um pouquinho melhor isso aí? Você tem o motor, a combustão, você tem a transmissão ali, a motorização elétrica, e eles trabalham combinados quando você acelera, como é que é? Isso, ele é um motor em série. Ele está montado entre a caixa de câmbio e entre o motor. É um motor elétrico. Esse motor ele entra sempre que for necessário. Por exemplo, numa operação onde teria necessidade de fazer uma troca de marcha, o motor elétrico ele pode entrar auxiliando o motor a acabar uma subida ou uma necessidade pontual. Ele me transfere para o motor, ou para a transmissão ou para as rodas, 150 Nm numa utilização normal. E caso o motorista dê kickdown, pise no fundo, ele me transfere até 250 Nm de torque para as rodas. Em baixa velocidade ele movimenta sozinho o caminhão? Opcionalmente. E esse caminhão ele tem a possibilidade de rodar, dependendo da onde, da cidade, do trecho, 100% elétrico. Ele consegue andar até 10 km, 100% elétrico, com uma velocidade de 45 km por hora. É muito interessante para quando ele tem a necessidade de entrar em grandes centros. O que esse caminhão tem de especial? A necessidade de atendimento de legislação. Igualzinho a gente lá no Brasil, aqui também tem algumas limitações. As limitações aqui é em relação à altura. No Brasil são 4,40 m a altura máxima. Aqui a gente está falando de 4 metros. E em algumas regiões especiais, aqui no centro europeu, fala-se de 3 metros a altura máxima. Tendo isso como um limitador, nós da Scania decidimos fazer uma montagem especial e mostrar aqui na feira, fazendo uma combinação de utilização de pneus de perfil baixo, suspensão a ar e uma quinta roda sem a torre tão conhecida. Depois a gente pode dar uma olhadinha ali. Mas ele fica lambendo o chão mesmo. Esse caminhão só vale para quando não tem buraco, hein? Vamos lembrar. Parece até um negócio esportivo, né? A primeira vez que eu vi, eu até achei que fosse alguma coisa meio conceito, né? Mas realmente é uma utilização aqui mesmo da Europa. É bem caminhão europeu, impossível de se utilizar no mercado Brasil. Lá a gente não tem nem pneu, nem para-lama, nem para-choque que aguenta.